Então vamos lá para a nossa terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: quais foram as principais consequências do descobrimento para os povos nativos? Os povos nativos que nós dizemos aqui são os povos originários que já habitavam aqui as terras que nós chamamos de Brasil, os povos indígenas. Então, para esses povos que já viviam aqui, a chegada desses estrangeiros causou o quê? Quais foram as consequências? Letra A. Somente consequências positivas, trazendo progresso para este território. Consequências negativas, incluindo a exploração, a escravidão e a disseminação de doenças. Letra C. Consequências negativas e positivas, como a exploração do território, mas também o ensino da fé cristã. Então, pessoal, para essas pessoas que viviam aqui, neste território, quais foram as consequências para eles? Então, verdade. As consequências foram negativas, letra B. A gente sabe que os povos, que chegaram aqui, inicialmente os portugueses, eles vinham para explorar esse território, de toda a riqueza que ele pudesse extrair. Então, o contato desses povos nativos e os portugueses gerou um choque cultural. Inicialmente foi um choque cultural, eram modos de viver, de se comportar, eram linguagens diferentes, tudo eram dois mundos completamente opostos. Então, a gente sabe que os portugueses vieram para explorar e ao longo do tempo começaram a escravizar esses povos nativos para que eles trabalhassem para os portugueses, e o contato entre esses dois povos que viviam em mundos diferentes acabou trazendo doenças para os povos nativos, para os indígenas, que não estavam com o seu organismo não era adaptado para essas doenças que existiam lá na Europa, A gente costuma dizer que o organismo dos indígenas não tinha imunidade para combater as doenças que os portugueses trouxeram. Uma simples gripe, que para nós hoje é muito simples, para os indígenas foi o causador de muitas mortes, porque eles conviviam na sua comunidade, dormiam e conviviam dentro das ocas e acabava transmitindo com muita facilidade essas doenças. Então, como o trabalho era realizado de forma coletiva, cada um tinha lá a sua função, e quando aquele grupo adoecia, começou a faltar os suprimentos para dentro da aldeia. Tinha aquelas pessoas que caçavam, tinham as pessoas que coletavam, que iam buscar água, enfim. Conforme iam adoecendo, muitos acabaram morrendo mesmo também de fome e de sede, porque quem realizava os trabalhos também estavam adoentados. Então isso gerou o que nós chamamos de dizimação dos povos indígenas, o genocídio, a morte de muitos indígenas. Vamos para a quarta questão. O que foram as capitanias hereditárias? Foi uma ação do governo, da coroa portuguesa, essa ação para que pudessem realizar 3 objetivos aqui no Brasil: povoar, proteger e prosperar. Então, eles tinham que trazer pessoas, portugueses, para colonizar
o território brasileiro. Então, povoar, proteger das invasões de outros europeus e produzir, fazer com que essa terra ela tivesse alguma produção que gerasse riquezas. Então vamos lá. Letra A. O que foram as capitanias hereditárias? Foram trocas de mercadorias e serviços entre indígenas e portugueses. Letra B. Foram um sistema de divisão territorial e administrativa do Brasil. O território no litoral foi dividido em 15 lotes de terras. Letra C. Foram armazéns fortificados de que se valeram os portugueses no desenvolvimento de suas atividades comerciais. Então, o que nós sabemos é que as capitanias foi uma forma de divisão do território em faixas de terras, né? O Brasil iniciou a sua colonização com loteamentos, divisões de terras. Então, pessoal, a resposta é letra B, né? Um sistema de divisão territorial. Vamos para a nossa próxima questão. Quinta questão. Qual o motivo que fez Portugal instalar as capitanias hereditárias? Então, eu já até respondi para vocês, né? Então, vamos lembrar do que eu comentei agora na questão de número 4. Qual foi o motivo para a instalação das capitanias hereditárias? Letra A falta de investimentos vindos de Portugal. Letra B, a dificuldade de administrar o extenso território, além das invasões que eles sofriam. Letra C, conhecer melhor o território. Então, a resposta é a letra B. Então, pessoal, embora o território conhecido fosse apenas o litoral brasileiro, né, só a faixa litorânea, lá do norte até o sudeste, um pouquinho do sul, mas mesmo assim, sendo somente o litoral, era uma extensa faixa de terra. Eu fui pesquisar aqui só para vocês terem uma noção. A faixa litorânea do Brasil, ela tem 7.491 quilômetros, né? Só que a bordazinha do litoral. Imagine a parte, né, interior. Quanto de extensão territorial nós temos aí? Então, poucas pessoas não iam conseguir administrar todo esse território. Então, isso gerou muitas dificuldades para aqueles que estavam lá, porque inevitavelmente eles acabavam sofrendo as invasões de outros estrangeiros, principalmente franceses. Então, a resposta é letra B. Sexta questão, vamos lá para a sexta questão. Depois do pau-brasil, qual foi o produto que trouxe enorme sucesso de plantação? Cana-de-açúcar, café, ouro e prata? Então, a gente sabe que o Brasil, né, inicialmente, aí, nos seus primeiros, vamos dizer, 300 anos, eles passaram por ciclos econômicos, certo? Nós tivemos aí, nesses 300 anos que nós estudamos, nós tivemos 4 ciclos econômicos, né? Ciclos econômicos são aqueles ciclos em que gerou-se uma grande riqueza para o Brasil, fez um diferencial para a economia brasileira daquele momento, né? Então, inicialmente, nós tivemos aí a exploração do pau-brasil.
né? A exploração do pau-brasil. O pau-brasil, ele era extraído da terra, né? Era arrancado da terra. Então, depois do pau-brasil, foi a plantação de quê? Né? Já é um outro processo, não é extração, é cultivo. Foi cultivado, foi plantado. Então, a resposta é letra A, né? A cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é o produto que vai fazer prosperar, né? Lá no período das capitanias hereditárias, né? O produto em que eles pensaram que era possível fazer as colônias prosperarem. Era o pau-brasil. Perdão, pessoal, era a cana-de-açúcar. Falando aqui e pensando em outra coisa. Então, era a cana-de-açúcar para a produção principalmente do açúcar. E a partir da cana-de-açúcar também é produzido a aguardente, né? A nossa conhecida cachaça. Questão de número 7. Qual era o objetivo dos bandeirantes? Então, aqui a gente já está iniciando um outro momento que nós estudamos, da história, né? Nós já estamos saindo ali do ciclo do açúcar, certo? Nós tivemos aí o declínio da produção do açúcar no Brasil. E aí, com esse declínio, com essa crise, como é que esses colonos iriam sobreviver? Eles tinham que procurar outros meios de sobrevivência, né? E aí vai surgir um grupo de pessoas que vão ser chamados de bandeirantes, né? E esse processo, esse grupo, eles vão iniciar em São Paulo, saindo lá da vila de São Vicente. Qual era o objetivo deles? Buscar metais preciosos e capturar indígenas para vender como mão de obra nas fazendas. Letra B. Realizar viagens e descobrir novos lugares. Letra C. Buscar metais preciosos e catequizar indígenas. Então, qual era o principal objetivo dos bandeirantes? Era a letra A. Buscar metais preciosos, capturar indígenas e transformar esses indígenas em escravizados, né? Colocá-los para trabalhar nas fazendas. Letra A. Questão de número 8. Qual era a principal mão de obra na época do ciclo do açúcar e do ouro? Então, pessoal, quem era... Quando a gente fala de mão de obra, o que é que eu estou querendo dizer com isso, né? Mão de obra é a mão que trabalha, é que realiza realmente a produção, né? É aquela mão que realiza tudo que tem que ser. Se é para extração, se é para produção, se é para moer, se é para plantar, se é para criar os animais, se é para tudo. Realiza-se tudo. É a mão de obra daquele período. Então, qual era a principal mão de obra daquele período? Do ciclo do açúcar e do ouro? A. Mão de obra assalariada. B. Mão de obra negra escravizada. C. Mão de obra indígena. Então, pessoal, quem era a mão de obra desse período aí? É a letra B. A mão de obra negra escravizada, certo? Então, os primeiros negros escravizados que chegaram no Brasil, né, que foram sequestrados, muito importante a gente destacar isso. Esses negros foram sequestrados, arrancados da sua terra, né, do seu continente africano, e vieram trazidos para o Brasil
à força, vieram arrancados da sua vida, da sua família, separados da sua cultura, da sua língua, das suas raízes, dos seus familiares, certo? Então é importante a gente sempre destacar e estar atento sobre esse tema, né? Então, a mão de obra foi a mão de obra negra. O que significa mão de obra assalariada? Só para a gente ter uma ideia. Assalariada é quando você recebe salário para realizar uma função. Você é pago por isso. E nessa época eles não usavam mão de obra assalariada, eles escravizavam, né? Então vamos para a próxima questão, questão de número 9. Na época da produção de açúcar, os escravos moravam em senzalas, casa grande, favelas. Então, onde é que os escravos escravizados moravam? Muito fácil, né, essa questão? Então, é a letra A. Pessoal, as senzalas eram alojamentos onde os escravos, eles eram aprisionados, né, no Brasil. Porque eles trabalhavam o dia todo e à noite eles eram presos lá dentro da senzala. Lembrando que a senzala não tinha diferenciação entre homens e mulheres. Eram todos juntos ali, certo? Esses alojamentos não tinham nada de confortável. Eles dormiam no chão, né? Então, para não dormir diretamente no chão, os escravizados, né, eles faziam esteiras de palha, né, para que eles não dormissem diretamente no chão, sofrendo ali a umidade do chão, até a picada de insetos, enfim, eram condições extremamente insalubres, né, as condições de vida, até do descanso desses escravizados era deplorável, né? Então, para vocês entenderem, o que era a casa grande? A casa grande era a moradia do senhor da fazenda, né? O senhor de engenho. E as favelas vai ser um tipo de moradia que vai surgir já depois, né? Na verdade, as favelas vão surgir lá quando perto lá da abolição dos escravos, que vai ser os locais onde eles vão conseguir construir as suas primeiras moradias, né, após a abolição. Vamos continuar aqui com a questão de número 10. Qual foi a principal contribuição das entradas e bandeiras? Então, a gente vai voltar lá um pouquinho, lá que a gente comentou sobre os bandeirantes, né? Os bandeirantes, eles realizavam essas expedições, essas viagens para o interior do Brasil, né? Eles saíram do litoral e foram para o interior do Brasil, e a gente já sabe o que eles iam fazer lá, né? Iam buscar metais preciosos, ouro e prata, diamantes, e iam capturar indígenas para escravizá-los. E também, pessoal, os bandeirantes começaram também a ajudar os senhores de engenho a capturarem negros, né, escravos fugidos, certo? Que os escravos, eles fugiam para o interior do Brasil, né, se escondiam na mata. Então, os bandeirantes também começaram a fazer a captura também de negros fugidos. Então, nesse processo, qual foi a principal contribuição das entradas e bandeiras? Letra A. Contribuíram para estabelecer relações amistosas com os povos indígenas. Relações amistosas são relações amigáveis. Letra B. Contribuíram para expandir os limites da colônia portuguesa, com a fundação de vilas e povoados em diferentes lugares.
Letra C, contribuíram para valorizar ainda mais o litoral brasileiro e abandonar o interior do Brasil. Então, pelo que a gente tem conversado aí, pessoal, a resposta mais adequada é a letra B. Então, com esse projeto aí das entradas e bandeiras, né, buscando esses metais preciosos, buscando capturar os indígenas e também escravizados, né, fugidos, eles começaram a conhecer mais o território brasileiro que até então eles não conheciam. E a partir daí, eles vão expandir os limites, né, da colônia portuguesa, que antes era só ali no litoral. Agora eles vão expandir ainda mais, né? Onde eles chegavam, eles começavam a dizer, isso aqui agora faz parte de Portugal, faz parte da colônia portuguesa. E fundar vilas, comunidades, as cidades. Vamos para a questão de número 11. Por que a família real fugiu para o Brasil? Então, a gente já está dando um novo passo aí para um outro assunto, né, da história do Brasil. A gente sabe, né, que a corte portuguesa, né, quando a gente fala corte portuguesa, nós estamos falando do rei, da rainha, os seus filhos, os seus funcionários, aquelas pessoas que trabalhavam diretamente para o rei ou rainha, né, de Portugal. Rei ou rainha, dependendo da época. Então, a gente sabe que eles tiveram um período aí, em 1806, eles fugiram para o Brasil. Por quê que eles fugiram para o Brasil, né? Letra A, para conhecer o Brasil, vieram só a passeio. Letra B, a rainha, mãe de Dom João, morreu. Letra C, para fugir da invasão de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, imperador da França, pois Portugal não aceitou o bloqueio continental imposto pela França. Então, qual é a resposta correta? É a letra C, né? A corte portuguesa, né, fugiu para o Brasil, temendo, né, a invasão dos franceses, do exército francês, dentro de Portugal. E aí, mas aconteceu mesmo a invasão, Tatiane, mesmo com a rainha, que no momento era a rainha Maria I, mas o seu filho, naquele momento, é que estava governando em seu lugar, Dom João, porque a rainha, Dona Maria, ela estava adoentada, mas ela veio junto, certo? Então, eles fugiram com medo dessa invasão. E a invasão aconteceu mesmo assim? Aconteceu, sim, certo? E vai gerar ali uma grande turbulência, né, dentro de Portugal. Porque os portugueses não sabiam que a rainha e sua família iria fugir, ia abandonar os portugueses, ia abandonar o povo, entregar de bandeja, né, para o exército francês. Questão de número 12. Então, vamos avançar um pouquinho, né? Dom João VI passa a governar o Brasil e Portugal ao mesmo tempo, né? Mas estando à distância, né? E aí, Dom João, em 1821, ele é obrigado a voltar para Portugal. Se Dom João não voltasse, ele iria perder o seu trono e iria ser preso. Então, devido a essas ameaças, Dom João volta para Portugal, mas ele deixa o seu filho aqui, certo? E aí,
esse filho é que passa a governar o Brasil. E um ano depois, né, que Dom João foi embora, em 1821, um ano depois que Dom João vai embora, o seu filho aqui governando o Brasil, ele vai proclamar a independência do Brasil. E o que esse fato significa, Tatiane? Que agora o Brasil não era mais colônia de Portugal. O Brasil ia ser um país livre, não ia mais depender de Portugal. O rei de Portugal não mandava mais no Brasil. Agora o Brasil ia ser um país livre, emancipado, independente. Ia ter o seu próprio governante, sua própria administração, ia se desligar de Portugal, certo? Tudo que se produzisse aqui no Brasil em termos de riqueza iria ficar no Brasil, né? Não ia mais ser levado para Portugal, ia ficar no Brasil. Então, quem foi que proclamou a independência do Brasil? Letra A, Dom João VI. Letra B, Dom Pedro I. Letra C, Dona Maria I. Quem foi que proclamou a independência do Brasil? Letra B, Dom Pedro I, o filho de Dom João, neto de Dona Maria, certo? Questão de número 13. Com a proclamação da República, né? Gente, perdão, olha só, tô errando de novo. Com a proclamação da independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil. Como o Brasil agora se tornou um país soberano, o Brasil agora é um país que não tem mais vínculo com Portugal, vamos dizer assim, não tem obrigações com Portugal. Ele vai construir, né, vai produzir a sua primeira Constituição, né, o primeiro livro em que tem ali dentro os direitos e os deveres dos cidadãos brasileiros. O que é nosso dever, o que é a nossa obrigação, mas também os nossos direitos. Essa primeira Constituição, ela foi criada em 1824, encomendada por Dom Pedro I. O texto da Constituição não foi submetido a uma discussão ou votação, né? Não houve participação de um congresso, não houve participação de representantes do povo, né? Não houve contribuição na escrita dessa Constituição. Então, que tipo de Constituição foi essa? Letra A, consultada. Letra B, outorgada. Letra C, promulgada. Que tipo de Constituição foi essa? Letra B, outorgada. Então, essa palavra outorgada, ela tem o significado de imposta, né? Foi uma Constituição que foi imposta por Dom Pedro I. Ele que decidiu o que deveria estar escrito ali, dentro daquela Constituição. Então, foi uma Constituição outorgada, imposta. Tatiane, a Constituição atual, a que hoje nós respeitamos, né, que é a Constituição de 1988. Essa Constituição que hoje nos rege, ela também foi outorgada? Não. A Constituição de 1988 é uma Constituição promulgada. Por quê? Porque ela teve, sim, uma votação, um grupo de representantes do povo, né? Foi levado ao Congresso para que ela foi escrita coletivamente e ela foi discutida coletivamente, certo? Houve votação para tira esse artigo, coloca esse artigo, isso aqui é importante para o povo, isso aqui não é interessante.
Então, a nossa Constituição atual é uma Constituição promulgada, tá certo? 14. A Constituição de 1824 foi outorgada por Dom Pedro I e instituiu os poderes do Império Brasileiro. Assinale a alternativa que aponta o poder que somente poderia ser utilizado pelo imperador. Então, Dom Pedro I, ele criou um novo poder, certo? Porque já existia os 3 poderes, né? Então, assim, os 3 poderes, eles já tinham sido criados desde o período iluminista, certo? Já há bastante tempo. Quando foi, talvez aí mais ou menos uns 100 anos já de existência, para depois ser criada, né, no Brasil. Perdão, criada não, para ser trazida para o Brasil, né? Essa questão dos poderes. Nós conhecemos, os poderes que nós conhecemos hoje, né? Os 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário. Esses poderes, eles foram inspirados num filósofo francês do iluminismo, né? Chamado de Montesquieu. Então, esses poderes, a teoria da separação dos poderes é de que for para tirar um pouco o autoritarismo dos governantes, né? Para que não tivesse concentrado o poder na mão de uma pessoa só, né? Então foi distribuído esses poderes para que um meio que fiscalizasse o outro, né? E cada um deles são independentes e harmônicos entre si. Cada um deles realiza uma função, né? Os 3 poderes. O legislativo é que cria as leis, revoga as leis, fiscaliza o executivo. Então, o executivo, quem é que realiza o poder executivo? É aquele que vai implementar e vai administrar essas leis. É que conduz essa política externa, né? Então, geralmente, o poder executivo, ele é realizado por quem dentro de uma cidade? É o prefeito, né? No estado, o governador. O legislativo, voltando, numa cidade, são os vereadores, né? A nível de estado, os deputados. E aí, nós vamos ter o poder judiciário, que é aquele que vai interpretar essas leis e vai garantir que essas leis sejam aplicadas de forma correta, né? O judiciário. Então, eu já comentei 3 poderes, aí teve um que eu não comentei, que é o poder moderador. O poder moderador foi um poder criado por Dom Pedro I, foi uma invenção dele, né? Por quê? Porque, na verdade, Dom Pedro não queria que realmente houvesse essa divisão dos poderes. Ele queria concentrar todos os poderes, né? Dom Pedro era um imperador autoritário. Então, ele queria ter o poder acima de todos os outros, que é o poder moderador. Ele já tinha o poder executivo, mas não bastava. Ele também queria ser o poder moderador acima de todos. Então, a resposta é letra A. Vamos para a questão de número 15. O que foi o golpe da maioridade? Né? Estamos avançando aí, mais um conteúdo. Estamos entrando num outro período da história do Brasil. O que foi o golpe da maioridade? Foi o adiamento da coroação do imperador Dom Pedro II, ou foi a antecipação da coroação do imperador Dom Pedro II? Então, o golpe da maioridade foi a antecipação da coroação de Dom Pedro II. Por que foi um golpe, Tatiane? Porque lá na Constituição de 1824, né, que Dom Pedro criou essa Constituição, ele diz que você só poderia ocupar cargos
especialmente de governante, a partir dos 18 anos. Então, você tinha que ter 18 anos para assumir esses cargos. E Dom Pedro II se tornou imperador com 14 anos e meio, certo? Então, foi um golpe. Por quê? Porque foi ilegal, tá? Vamos à frente, questão de número 16. Como acabou o segundo reinado? Então, nós temos aí Dom Pedro II governando, né, o Brasil por 60 anos. Gente, perdão, não foi 60 anos, foi 49 anos. Eu me confundi com a idade dele, né? Ele tinha por volta de 60 anos, né, quando ele vai sair do Brasil, por volta de 60 anos. E aí me confundi. Dom Pedro II governou o Brasil por 49 anos, tá bom? E por que acabou? O que foi que aconteceu? Letra A. Com os republicanos dando um golpe da república e acabando com a monarquia. Letra B. Com Dom Pedro II sendo assassinado por revolucionários. Letra C. Com o Brasil perdendo a guerra contra os franceses e se tornando uma república. Então, a resposta correta é letra A, né? Teve um golpe novamente, e esse golpe foi dado pelos republicanos, e eles vão acabar expulsando Dom Pedro II e toda a sua família, expulsando para fora do Brasil, tá bom? Letra A. Questão de número 17. Qual foi um dos eventos que mais marcou o segundo reinado? A. Guerra do Paraguai, na qual o Paraguai saiu vitorioso. Letra B. A assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Letra C. A vinda da família real para o Brasil. Então, pessoal, qual é a resposta correta aqui? É a letra B, né? Essa questão da Guerra do Paraguai não está certa, porque a gente pode até dizer que a Guerra do Paraguai não houve vencedores, né? Vamos dizer que os dois países mais interessados lá na guerra eram o Paraguai e o Brasil. E todos os dois países saíram muito prejudicados, certo? Principalmente o Paraguai. O Paraguai ficou uma terra arrasada, devastado, onde teve aí a morte de centenas de pessoas, principalmente do sexo masculino, os homens que foram para a batalha. Tudo que eles haviam construído em termos de riquezas e desenvolvimento inicial, um desenvolvimento industrial, tudo isso foi destruído. O Brasil não teve assim essa destruição na mesma proporção do Paraguai, mas também o Brasil teve muitas mortes, de brasileiros. O Brasil ficou aí com uma dívida gigantesca, certo? Então, o Brasil também saiu bastante prejudicado. Então, dos acontecimentos que aí eu coloco, o que vai ser a letra B? Nós sabemos que em 1888, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro, estava ali governando o Brasil de maneira interina, vamos dizer. Quando seu pai viajava, Dom Pedro II, quem ficava lá administrando o Brasil era a princesa Isabel. E o Brasil, Dom Pedro já estava sofrendo várias pressões de vários grupos da sociedade, sofrendo pressões da Inglaterra. Então, devido a várias pressões que eles já vinham sofrendo, é que houve aí essa assinatura desse documento, onde dizia que a partir daquela data não havia mais escravos no Brasil. Agora todos os escravos estavam livres.
Mas ao mesmo tempo em que com essa assinatura eles favoreceram alguns grupos, agradaram alguns grupos, ao mesmo tempo desagradaram alguns grupos, certo? Desagradaram principalmente a elite cafeicultora do Brasil, né? A parte econômica do Brasil, certo? Os produtores de café, porque os produtores de café dependiam da mão de obra escrava para a produção do café. Mas é isso. A resposta correta é letra B. Questão de número 18. Que tipo de regime de governo é uma ditadura militar? Então, a gente deu uma avançada aí e já fomos para a ditadura militar no Brasil, certo? Que iniciou em 1964. Que tipo de regime de governo é a ditadura? É autoritária e antidemocrática? É democrática e absolutista? É democrático com direitos políticos para todos? Então, pessoal, pelo que nós conversamos, é a letra A. Numa ditadura militar, nós vamos ter um governo autoritário, certo? E antidemocrático. Anti é contrário. Então, é contra a democracia, contra o respeito aos direitos conquistados, certo? Principalmente o direito de participação política. Então, na ditadura militar, nós não vamos ter participação política ou representação política do povo. Nós vamos ter a supressão dos direitos, principalmente os direitos de liberdade. Vamos para a questão 19. Qual era o principal pilar de sustentação do regime militar? O que sustentava o regime militar? Letra A, o individualismo. Letra B, a democracia. Letra C, a repressão. Então, a resposta correta é letra C, repressão. Então, todos aqueles, sejam eles políticos, jornalistas, estudantes, todos aqueles que se opunham ao governo militar, que não concordavam com o governo militar, eles sofriam repressão. Repressão é pressão, é supressão de direitos. Letra C. Questão de número 20 e última questão. Qual era o nome do movimento que mobilizou milhões de pessoas pedindo a volta, a restituição de eleições diretas para a presidência? Letra A, fora já. Letra B, direta já. Letra C, movimento Esperança. Então, assim, pessoal, durante esses 21 anos dos governos militares, os grupos sociais, trabalhadores, estudantes, jornalistas, médicos, enfim, todos os grupos sociais que não concordavam com esse regime de governo, que é o governo militar, realizavam várias caminhadas, passeatas, manifestações, dizendo que eram contra aquilo, certo? Mas na década de 70, a coisa se intensificou muito, principalmente pelos problemas econômicos que o Brasil estava enfrentando. Então, os governos militares já não estavam mais agradando, principalmente, as elites brasileiras, Quando a gente fala de elites, nós estamos falando da base, os interesses econômicos do Brasil, aqueles, os latifundiários, os grandes fazendeiros, os capitalistas, os empresários, os industriais, aqueles que estão no topo, no topo da economia brasileira,
o regime militar já não estava agradando mais a eles, estava dificultando, né, as questões econômicas. Então, a partir da década de 70, os militares eles vão começar a perder apoio, então vai começar a enfraquecer o governo deles. Então, com isso, eles começam a dar uma pequena abertura no Brasil, né, permitindo, sem muita violência, algumas manifestações. Então, é uma abertura gradual. Então, aí, a partir daí, vai surgir movimentos sociais e que vão tomar a frente aí, muitos políticos também, que vão criar uma campanha chamada de Direta Já. E aí a Direta Já é pedindo, né, que retorne ao Brasil a liberdade de eleição, né, que a população possa escolher os seus candidatos e votar nesses candidatos e ter uma apuração desses votos de forma legítima, né? Porque o governo militar, ele é um governo ilegítimo. Então, pessoal, a resposta era a letra B, Direta Já. Então é isso, né, gente? Primeiramente eu quero pedir desculpas pelos erros aí na gravação, né? Mas nós somos humanos e estamos passíveis ao erro, né? Às vezes a gente está aqui gravando, pensando uma coisa e acaba dizendo outra. Mas eu espero que vocês tenham compreendido, né, o que eu trouxe para vocês durante essas 4 aulas. Eu espero que aguçem em vocês o interesse pela história, o interesse em conhecer a história do nosso país, que é a nossa história, né? Contando as nossas raízes, os nossos porquês, por que o Brasil é dessa forma, por que não é de outra, né? Por que nós falamos essa língua, por que nós comportamos dessa forma. Então, pessoal, eu espero que surja aí um interesse ainda maior para conhecer a nossa história. Então, eu desejo o melhor para todos vocês, bons estudos, muito sucesso, continue sempre mais buscando conhecimento. Então, um grande abraço para todos vocês e até a próxima.